Boa noite, meus amigos. Quero só fazer um leve comentário sobre algo que eu tenho visto muito nos nossos dias. A questão, e inclusive muitos casais têm se divorciado por isso. Muitos pais têm maltratado seus filhos, mães maltratado seus filhos e parentes por isso. Pelo esse sentimento de religião que há em nós. Esse sentimento tem nos agredido muito. E eu tenho visto isso em vida de amigos, em vida dos meus familiares. Nós entendemos, amigos, os evangélicos principalmente, eu quero até ressaltar isso, todos os vídeos que eu posto na internet, eu não congrego, não tem nenhuma denominação de eu congrego, por não concordar com instituições e questões de fé minha em Cristo Jesus. Eu encontrei Cristo, porque Cristo me encontrou. Deus está em minha vida. Ele é a pérola, Ele é o tesouro, Ele é tudo. Isso é uma particularidade minha. E isso não me faz diferente de você. Mas o que eu quero falar é sobre a questão da grande destruição que tem acontecido em nosso meio. Essa igreja que nós hoje contemplamos e vemos aí no nosso dia a dia, ela tem 700 anos, amigo. Ela nasceu, vamos dizer, na reforma, que não foi uma reforma do Evangelho, porque não se reforma o Evangelho. A reforma se dá na forma de você entender e cultuar a Deus. Não há reformadores do Evangelho. Há reformadores do catolicismo, da Umbanda, da Macumba, da Igreja Católica, Evangélica, mas nunca do Evangelho. E o que eu tenho visto? A vida de Isaac, né? A Bíblia mostra que quando Raquel, né, se eu não me engano, ou Rebeca, me falha a memória agora, se eu não me engano era Rebeca, quando ela se aproxima de Isaac, Isaac estava saindo no campo para orar. Então o encontro de Rebeca, ou de Raquel, acho que era Rebeca, ou Raquel, então não vou dar exatidão, que me falha a memória, o primeiro encontro dela com seu marido, o marido dela estava orando. Ana era uma mulher de oração a ponto de Eli achar que ela estava embriagada. O que eu quero dizer, irmãos, é que nós não acreditamos de fato, minha irmã e meu irmão, que Deus ouve a nossa oração. Durante um longo período de tempo da minha vida, eu coloquei sempre para Deus aquilo que eu entendia que estava me faltando. E o que me faltava, irmão, na vida, era a presença dele e o entendimento. A Bíblia diz em Provérbio 4 que tudo que você deve ter ou adquirir na terra, adquira a sabedoria, o conhecimento de Deus. Isso aumentará o meu ano de vida, isso vale mais do que joias preciosas, aumentará a saúde aos ossos, da medula. Isso modificará totalmente a minha conduta. E o que aconteceu, irmão? Abraão, ele foi ter o seu filho com 99 anos. Ficou muitos anos intercedendo pelo herdeiro. E foi uma promessa, levou quase 40, 45 anos, 40 anos e poucos, para poder essa promessa se cumprir, né? E o que acontece, meus irmãos? Abraão é chamado ali com 75 anos, 25 anos, mais 20 e poucos de Abraão, quase que ele perdeu Isaac, mas era um homem de oração, de intercessão. E o que tem acontecido nos nossos dias, irmãos? Eu tenho visto que às vezes a mulher, quando é casada, a irmã, e o marido não, ela briga com o marido, porque o marido não vai para a igreja. Como se ele tivesse a obrigação de ser crente igual a ela. Jesus, irmão, ele fez tudo. Ele quebrou regras culturais, todas elas do judeu. Nunca nenhuma regra do amor. A Bíblia diz que não há lei contra o amor. Jesus sempre amou de forma profunda e não há lei que proíba de amar. Então o que eu quero dizer para ti?
Eu tenho conversado com algumas pessoas, por exemplo, passou agora o Dia dos Pais, e teve homens que chegaram para mim e falaram que as mulheres não foram em suas casas, da casa dos seus pais, porque elas não congregam, irmão, com ele, não compactuam dessa fé. Esse é o assunto que eu quero trazer. E tem mães que colocam um grande impedimento de seus filhos entregarem a sua vida a Cristo Jesus. Irmão, se você morresse hoje, partisse para a glória, como seria o seu céu na sua mente? Seria isso que tu vê à sua volta? Seria essa forma de cultuar? Vem cá, existe igreja no céu? Existe alguma denominação institucional no céu? Assembleia, Batista, Universal, Presbiteriana, Batista do Brasil, os Calvinistas, Lutero? Existe alguma denominação evangélica no céu? Não. Essa mentalidade de evangelho, ela surgiu, como eu repito, em 1400, 1500, na reforma da Igreja Católica, onde Lutero, Zwinglio, Savonarola, Knox, grandes homens que passaram pela terra, romperam com o catolicismo, com a forma de cultuar que os católicos tinham. Isso não significa que foi uma reforma do Evangelho, porque essa reforma tem que ser feita até hoje em nossas vidas. Essa forma de cultuar que você entende, irmão, ela só tem 700 anos, 600 anos. Entenda uma coisa que eu quero falar para ti. Quando você vai em qualquer denominação de igrejas, geralmente acontece da seguinte maneira. Você chega no culto, você dobra o seu joelho, você ora, o pastor ou o dirigente traz uma palavra, é entregue aos irmãos de louvores, que fica mais ou menos uma hora e meia cantando, e a mensagem ela vai ter entre 15 a 20, 25, 30 minutos no máximo. Geralmente é isso. Então eu vou te falar uma coisa da história. Nas doutrinas babilônicas, nas religiões de Babilônia, nas macumbas de Babilônia, nas religiões satânicas de Babilônia, uma das formas de preparar o corpo a receber a divindade era a música. Se cantava durante um longo período de tempo. E ali o corpo ia sendo preparado, como é na Umbanda, como é na Macumba. A tua mente vai sendo preparada para receber a divindade. A palavra no livro de Apocalipse diz uma palavra interessante que diz assim: em ti, Pérgamo, está o trono de Satanás. Eu não sabia o que era isso. Então fui pesquisar, para nós entendermos a nossa forma de cultuar. Quando o rei Ciro entrou em Babilônia, os sacerdotes babilônicos fugiram para a cidade de Pérgamo, levando toda a cultura, costume demoníacas que eles tinham. Em 133 a.C., se eu não me engano, o imperador de Roma entrou em Babilônia. E chegando em Babilônia, ele trouxe essa cultura que os sacerdotes babilônicos levaram para Pérgamo e levou para dentro do Império Romano. Em 320, 26, 25 depois de Cristo, Constantino, passando por uma grande batalha contra os seus generais, o Império Romano sendo dividido, ele criou um decreto que todo o Império Romano civilizado iria se converter ao cristianismo se os crentes da época se voltassem para ele e ajudassem na batalha. E ali os crentes se voltaram, e ali foi criada a instituição da Igreja Católica, a ponto de Constantino intervir em tudo. Era costume, meu querido, da época, dos impérios, quando alcançavam um novo reino, para não perder aquele reino totalmente, eles assimilavam, eles permitiam que as culturas pagãs fizessem parte do seu reino também, para não perder credibilidade, né? Vamos lá, Vox Populi, para não perder popularidade, para não perder ibope. Então, quando Constantino entrou em Babilônia, ele entrou no Império de Pérgamo. Quando Roma, aliás, entrou em Pérgamo, levou a cultura do sacerdote babilônico para dentro de Roma. Quando Constantino Cristo decreta em 326 d.C., aproximadamente, 300 e pouco depois de Cristo, inseriu no Evangelho muitas culturas e costumes e culturas, irmão, terríveis, que contaminaram o Evangelho. Contaminaram realmente.
O apóstolo Paulo fala que depois dele haveriam homens que se disfarçariam em ovelhas, e eram lobos. Em 1400, 1500, houve a reforma, vamos dizer assim, da Igreja Católica. Então, irmão, a tua forma de cultuar hoje, você tem que se ponderar sobre isso, porque também ela está permeada de costumes e culturas demoníacas. Irmão, vai estudar, irmão. Vai para a história. Vai para a biblioteca. Entra na internet. Entra em livros de história da igreja para você ver o que aconteceu. Aí o que eu quero me prender? Pessoas ligam para mim, entram em contato pela MSN, pelo Orkut, reclamando de seus maridos ou de suas esposas. Irmão, ninguém é igual a ninguém. Entenda só a vida de Jesus. Jesus andava com prostituta. Jesus ia em casa e bebia vinho. Já vi crente falar que Jesus não bebia vinho. Bebia o quê? Suco de uva? O judeu, uma das moedas, uma da corrente monetária de Israel era vinho. Era avicultura. Era azeitona, o azeite e era pesca. Era o PIB, o produto interno bruto deles era apoiado em cima disso. Vamos dizer, desse tripé da economia de Israel no tempo de Cristo. Jesus tocava em criança, não era permitido. Jesus tocava em mulher com fluxo de sangue, não era permitido. Jesus tocava em morto e não era permitido. Jesus andava com pessoas... Olha os 12 que Jesus trouxe para perto dele, os apóstolos. Você escolheria um deles? Você, minha irmã, você, meu irmão, que tem visto esse vídeo, que tem julgado a tua esposa e que tem julgado o teu marido, os teus filhos. Se você fosse Deus, quantos da tua família já não teriam sido mortos? Quantos dos teus vizinhos já não teriam sido sentenciados à destruição total? Refaz, irmão. É tempo de refazer uma reforma dentro da tua vida, mas do Evangelho genuíno, do Evangelho vivo de Cristo Jesus. Não essa besteira, não esse troço, essa merda, essa podridão, irmão, essa hipocrisia, essa vergonha que se encontra instalado nas denominações onde pastores, ganhando milhões, têm se calado e têm permitido. A prova disso, irmã, mãe de filhos viciados. A prova disso, marido de mulheres que não são crentes. Aqui, eles não querem se converter, não é porque não querem amar a Cristo, é porque não querem ser igual a você. Um homem rígido, uma mulher rígida, um filho rígido. Não vou na casa do meu pai, dia dos pais, porque meu pai bebe cerveja. Tu não serviria para andar com Cristo, como não serve até hoje. Não vou na casa da minha mãe, porque minha mãe ainda não se converteu. Você é um criador de barreira, irmão, em vez de ser um pontífice, ou seja, um religare, um homem que faz ponte entre o homem e Deus. Você devia ser um exemplo de ternura, de amor, de mansidão, de compaixão. Pense comigo, meu irmão, em seus passos, o que faria Jesus é o que você vai fazer. Jesus visitaria tua mãe? Sim, então você também visita. Jesus visitaria o teu filho? Sim, então também você visita. Jesus suportaria sua esposa? Sim, então também você suportaria. Jesus suportaria o seu marido? Sim, então você também suportaria, meu amigo. Então olha os homens de paciência que passaram pela tua escritura, pela Bíblia que você tem na sua casa. Abraão esperou muitos anos pelo nascimento de seu filho. Ana nasceu um grande homem do tormento, da esterilidade de Ana, que foi Samuel, através da oração. O povo de Israel ficou 70 anos, irmão, escravo dentro de Babilônia, 430 dentro do Egito. Moisés entendia que ia ser libertador do povo, porque é o nascido das águas, é o libertador. Ficou 40 anos cuidando de cocôzinho de ovelha dentro do deserto do Egito, da Arábia Saudita, até que Deus viesse falar com ele. O que eu quero dizer, minha irmã e meu irmão, é tempo de reflexão, é tempo de flexibilidade ao amor de Deus. Você deve ser um exemplo de ternura, de compaixão, de mansidão. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Você tem lutado para o seu marido e os seus filhos, a sua esposa, ser crente, mas é de uma forma muito pessoal, é de uma forma muito íntima.
mas não é de uma forma cristã, de uma forma de Cristo. Jesus não quer ninguém igual a você e ninguém igual a ninguém. Ele quer que todos venham ser exemplo de Cristo Jesus. Existe uma palavra grega chamada upogramos, o padrão perfeito. Essa palavra foi tirada das escolas gregas, onde antigamente não existia folhas de caderno. Era feito tudo num quadradinho de barro, onde o menininho na escola aprenderia a escrever no barro úmido, umedecido. É como a professora faz hoje, pega a sua mãozinha do seu filho e faz a letrinha A, a letrinha B, a letrinha C. Jesus é o padrão, a ele nós devemos olhar, a ele nós devemos memorizar, prestar atenção no que ele tem feito, no que ele vai fazer, sempre colocando, como Davi fala, eu coloco sempre o Senhor adiante de mim, jamais serei confundido. Então, irmão, por que tanto divórcio no nosso meio? Há pessoas que casam, como já houve fato de pessoas casarem e se divorciarem na lua de mel, irmão. Ah, eu sou incompatível, minha esposa, ela trabalhava muito, ele trabalhava muito, ele gostava muito de igreja, ela gostava muito de igreja. Não, irmão. Tu imagina você casar com uma mulher que ela está esperando há 25 anos para ser mãe e não é mãe. E naquele tempo não ter filho era uma grande afronta. Você imagina, irmão, você ter que suportar o problema do seu filho nas drogas durante 30 anos e manifestar amor. Lembre-se disso, irmão. Aquilo que te afronta hoje é onde você vai ser aperfeiçoado com um caráter de Cristo Jesus. Jesus se aborreceu muitas das vezes com seus discípulos, irmão, a ponto dele chamar os discípulos de raça de víbora, a geração incrédula, até quando vos terei que vos suportar. Mas Jesus nunca quis, de uma forma forçada, fazer com que cada um dos seus apóstolos viesse ser igual a ele. Porque essa obra é do Espírito Santo, irmão, em converter a sua mulher, em converter o seu filho, em converter o seu marido. Isso é uma obra espiritual, uma obra milagrosa. É um milagre, irmão. É uma obra que não compete a você nem a mim fazer, mas em sim ser. Quando Deus chama Abraão, irmão, que é o pai na fé, Deus fala para Abraão, Abraão, sê tu uma bênção. Irmão, aquilo que você tem orado para sua mulher ser, aquilo que você tem orado para o seu marido ser, aquilo que você tem orado para o seu filho ser, ou para sua mãe ou seu pai ser, seja você. Seja você a oração materializada. Quando você vai para outro país, para outro estado, para outro país, existe um intérprete que vai traduzir, vai interpretar o que o outro está falando. Seja você, meu querido amigo, minha querida amiga, a tradução perfeita daquilo que você espera da sua mulher, do seu filho e do seu marido. Seja você, traduza na linguagem do seu corpo a sua fé, aquilo que você espera do seu marido ou da sua mulher, aquilo que você espera do seu filho ou de sua mãe, do seu pai. Seja Cristo Jesus vivo em sua vida fazendo isso. Seja você a resposta daquilo que você quer do próximo. Seja você o motivo deles dizerem, quando eu me converter eu quero ser igual à minha mãe, porque ela é uma mulher paciente, é uma mulher virtuosa, é uma mulher que me trata com carinho, mesmo através da minha dificuldade. Assim também na vida de você, marido, na vida de você, esposa. Seja vocês pacientes, seja vocês exemplo, a ponto da mulher falar, quando eu me converter no Evangelho, eu quero ser igual ao meu marido, porque ele tem paciência comigo. E a mulher também dizer isso do seu marido. E o marido também dizer isso da sua mulher. Vamos parar com essa neurose, essa religião maluca e doentia, que você tem que ser assembleano, teu marido ser assembleano. Às vezes tua mulher vai congregar na Batista e você vai congregar na Universal. Vamos parar com essa loucura de que todos têm que ser igual a todos. Ah, eu só vou ter paz quando isso vai ter fim, quando meu marido se converter. Talvez teu marido não se converta nunca porque tu é o impedimento, ou teu filho, ou você, marido, é o impedimento. Mas oramos para que Deus venha se manifestar, irmão, a cada um de forma individual. Respeite a manifestação individual de Deus no coração de cada ser humano. Oramos e venhamos a orar para que Cristo se revele a cada um de forma individual e traga salvação, restauração de mente, de corpo, de vida a cada um. Porque lembre-se disso, é Deus que ama as almas, nós não. Nós temos um sentimento muito levezinho, irmão, sobre amor. Venhamos ter humildade e mansidão e falar, Senhor, trabalha no meu coração, que eu venha ser, Pai, um exemplo para o meu marido, para a minha mulher, para o meu filho,
para os que estão à minha volta, um exemplo vivo do teu amor. Que quando alguém olhar para ti, não enxergue mais você, a não ser o amor manifesto de Deus. Que Deus te abençoe e te faça entender e abandonar essa religião maluca que tem causado divisão na tua casa. Seja flexível, porque só o amor é flexível. Que Deus nos abençoe, irmão. Deus te suportou durante 30 anos, 20 anos, 40 anos na ignorância. Ainda te suporta como um crente safado, pecador, na ignorância. E que nós venhamos suportar o defeito um dos outros, irmão, na esperança de que amanhã seremos, não que eles serão, que nós seremos cidadão melhor para Cristo Jesus e para a qualidade de vida daqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe.